Segundo livro de Crônicas, capítulo 14. E aqui no capítulo 14, nós vemos a morte de Abias e o seu filho Asa ascender ao trono. Versículo 1 ao 4. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Agora, vocês se recordam que, sob o reinado de Roboão, o Roboão se desviou de Deus, e o povo também se desviou de Deus. Ele começou a adorar outros deuses. Ele plantou bosques como lugares de culto a Deus. Ele construiu altares para os falsos deuses e assim por diante. E Abias permitiu que essas coisas continuassem a existir e houve uma mistura durante o seu reino. Deus ainda era cultuado em Jerusalém, mas as pessoas podiam adorar outros deuses daquela maneira. Agora, quando Asa ascendeu ao trono, ele estabeleceu uma reforma espiritual. Ele se livrou de todos os ídolos e das imagens. Ele se livrou dos altares que tinham sido edificados para outros deuses, mas ele não destruiu todos os lugares altos onde eles também se reuniam para adoração. Versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Mas não foi uma reforma completa. Ele permitiu que algumas coisas ficassem, como nós vamos ler. Versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta. E veio contra eles, versículo 9. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim, ou seja, 580.000 homens no total. Versículo 9 ao 11. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus. Agora, aqui você enfrenta. Você tem um forte exército. Você tem 580.000 homens, mas vai enfrentar um exército de mais de 1 milhão, que conta com a vantagem de ainda ter 300 carruagens. Então, depois de dispor os homens nas respectivas posições de batalha, ele faz a coisa mais sábia que alguém pode fazer, que é clamar a Deus, dizendo: ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós estamos em desvantagem. Sempre que você estiver em desvantagem, é bom ter o Senhor do seu lado. É bom clamar ao Senhor. Sempre que você souber que não terá forças para a batalha, é bom clamar ao Senhor. E ele clamou ao Senhor seu Deus. Versículo 11, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ele reconhece que Deus não precisa de um grande exército. Ele reconhece que, para Deus, ajudar não é nada. Não lhe custa ajudar. Não importa qual seja o seu problema, Deus é capaz de dar conta dele. Para Deus, ajudar não é nada. Nós dizemos: que problemão, está difícil, está muito difícil. Não para Deus. Nós vemos a situação a partir das nossas limitações humanas. Você não pode dizer que está difícil se Deus estiver envolvido. Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. É tão fácil para Deus curar um câncer como é curar uma dor de ouvido. A única dificuldade está no conceito que nós temos de Deus, porque nós levamos as nossas limitações humanas para o nosso conceito sobre Deus. Muitas vezes nós pensamos em Deus de forma antropomorfa. Ele se torna uma projeção de nós mesmos e nós colocamos as nossas limitações sobre Deus. Isso acontece com todos nós. Cada um de vocês coloca limitações sobre o que acreditam que Deus possa fazer. Se um sujeito chegasse sem um braço e dissesse:
Eu estava no Vietnã. Uma granada explodiu, arrancando meu braço. Você poderia, por favor, orar para que Deus me desse outro braço e outra mão? Porque é incômodo não ter o meu braço direito. Eu quero que os obreiros da igreja se reúnam e orem por mim para que Deus me dê um braço novo. Nós diríamos, irmão, nós sabemos que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Mas nós iríamos começar a racionalizar sobre o porquê Deus não lhe daria um novo braço, porque eu coloquei limitações em Deus nos meus conceitos sobre ele. Talvez porque eu nunca tenha visto Deus colocar um novo braço em alguém. Mas isso não quer dizer que Deus não poderia fazer se alguém realmente acreditasse e confiasse que Deus poderia fazê-lo. Não é impossível para Deus fazê-lo. Arranque fora a perna de um caranguejo. Vai crescer uma nova. Nós sempre arrancávamos uma perna e jogávamos fora para que nascesse outras pernas para podermos correr atrás dele de novo. Se o polvo perde um tentáculo, outro vai nascer. Até o rabo da minhoca nasce de novo se for arrancado. Mas Deus ama mais as minhocas que o homem. Por que Deus faz isso pelas minhocas, mas não faz pelo homem? Ele ama mais as estrelas do mar do que você. Elas também conseguem produzir outra ponta se uma for cortada. Nós temos esse conceito, sabe? E eu confesso que eu também o tenho. Eu não teria. E eu confesso que eu também tenho. Eu não iria sair por aí orando para que Deus criasse uma nova perna ou um novo braço nas pessoas. E eu confesso francamente que eu não conseguiria orar com fé para que Deus o fizesse. Se alguém me pedisse para fazer isso, eu iria me sentir compelido a orar, mas eu realmente não acredito que Deus fosse fazer. Eu preferiria explicar por que Deus não o faria. Mas, na verdade, seria tão fácil para Deus fazer isso como seria curar alguém com dor nos pés. Se Deus vai colocar os seus poderes curativos para funcionar tirando a sua dor de cabeça, o mesmo poder de Deus que poderia remover a dor de cabeça também poderia lhe dar uma perna nova, um braço novo, ou o que fosse. Fácil assim. A dificuldade não está em Deus ou no que Ele pode fazer. A dificuldade está em nós, porque nós colocamos em Deus as nossas próprias limitações. Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Versículo 11. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Este foi o pedido. Agora, é interessante, na oração inteira há só um pedido, que é este: ajuda-nos. O restante da oração é o reconhecimento de Deus, da grandeza do seu poder, da glória de Deus e assim por diante. Ele faz um grande reconhecimento de Deus, mas tem um só pedido, de ajuda. Ele disse, versículo 11, porque em ti confiamos. É difícil se colocar nessa posição, mas muitas vezes nós somos forçados a isso porque não há nada a fazer. Deus, se o Senhor não fizer isso, nunca vai ser feito. Agora, nem sempre eu chego a este ponto, além de mim mesmo. Portanto, nem sempre eu confio em Deus. Parece que, enquanto houver alguma chance de fazer de outro jeito, eu vou tentar. Se surgir outra possibilidade, uma outra ideia, isso parece bom, vamos tentar. E geralmente eu só confio em Deus quando não há mais nada que possa ser feito, quando eu estou convencido de que não há saída. Então, eu confio em Deus, e nem sempre eu confio plenamente. Às vezes, eu ainda fico preocupado, às vezes, eu ainda fico aflito. O pastor de uma das nossas igrejas me ligou outro dia. Ele estava a caminho de uma reunião do conselho escolar. A igreja dessa cidade tem crescido maravilhosamente. Eles têm hoje cerca de 1.000 membros e já superam a capacidade da instalação que estão ocupando. Então eles querem comprar uma escola por $850.000. E quando você compra uma escola, eles querem em dinheiro. Eles deram um depósito inicial, a entrada, de 85 mil, que não é restituível, para então apresentar a oferta. Mas ele estava preocupado. Se a oferta for aceita, como ele iria fazer para conseguir o restante do dinheiro no prazo de 90 dias? Bem, espere no Senhor, irmão. Sabe, nada é
Para Deus, ajudar quer o poderoso, quer o de nenhuma força. E Deus pode prover. Ele não lhe deu os 85 mil? Ele não proveu? Sim. Então, qual é a diferença para Deus? Não faz diferença 850 ou 85. Eu detesto pensar em perder aquele dinheiro. É dinheiro do povo de Deus, ele falou. E eu sei exatamente o que ele estava passando. Ele estava com dificuldade para confiar em Deus. Quer dizer, 85 mil é muito dinheiro, especialmente se você não conseguir o restante e acabar perdendo o que já deu. O que você vai dizer às pessoas? Olha, é que o Senhor nos conduziu na compra daquela escola e depois ele nos decepcionou. Nós não conseguimos financiar o restante e perdemos tudo, inclusive os nossos 85 mil. E é uma situação difícil para um pastor, uma situação difícil para um velho pastor. Mas por que é tão difícil confiar em Deus? Por que é tão difícil descansar em Deus? Nós passamos pelas nossas próprias dores do crescimento quando nós compramos os primeiros 10 acres deste lugar, porque a proprietária aceitou a nossa oferta de 350 mil dólares à vista e nós demos 67 mil dólares como garantia. Quando eu voltava de carro da nossa outra igreja, eu tinha que parar aqui em frente para esperar o farol abrir para poder virar à esquerda e ir para casa. Eu olhava para os 10 acres e eu entrava em pânico por dentro. Eu falava comigo mesmo e dizia: Chuck, o que você está fazendo com eles? Tudo está indo tão bem, as contas estão pagas, vocês têm 3 cultos, tem dinheiro suficiente para tudo o que vocês precisam. Você tem dinheiro rendendo no banco, mas veja o que você está fazendo. Você os está comprometendo com os 10 acres. E isso é só o começo. Quando conseguir a propriedade, você vai ter que dispor de mais de $1 milhão para a construção dos prédios, fora mais de 100 mil para reformas na rua e tudo mais. O que você está fazendo? E se der tudo errado? E eu, no carro, começava a suar, olhando para o terreno enquanto Satanás tentava perturbar os meus pensamentos. E acredite, ele conseguia. E depois o Senhor falava comigo, ele dizia: De quem é a igreja? E eu respondia: A igreja é sua, Senhor. Ele dizia: Então você está preocupado com o quê? E eu dizia: Eu não sei. E eu obtinha vitória. Eu atravessava a rodovia louvando ao Senhor. A igreja é sua. Se der tudo errado, Senhor, a sua igreja que vai parar no buraco. Quer dizer, eu tirei todo o fardo dos meus ombros, porque eu não estava conseguindo dar conta. Ele dizia: Quem criou o problema? O Senhor criou o problema. Muito bem, então a responsabilidade é minha. E eu respondi: Sim, Senhor. Então eu disse ao jovem pastor que estava tão desesperado aquele dia: De quem é a igreja? Ele disse: Bom, a igreja é do Senhor. E eu falei: Quem criou o problema? Você é um pregador tão incrível que eles vêm ouvir você? Bom, então quem criou o problema de superlotação? Foi o Senhor. Bem, eu disse: Então a responsabilidade é dele, a igreja é dele. Por que você está preocupado? Senhor, em ti confiamos. Nem sempre é fácil fazer isso, mas é sempre muito reconfortante quando o fazemos. Ah, eu amo quando eu consigo descansar no Senhor. Quando eu paro de me atormentar por causa do problema, quando eu paro de me preocupar, quando eu deposito tudo sobre Ele e digo: Bem, Senhor, ou vai ou racha, é o seu negócio e eu vou apenas confiar no Senhor. Agora, Deus sempre nos leva até o fim dos nossos recursos para que possamos aprender a confiar nele e para que nós possamos aprender a descansar no Senhor quando não importa o que venha a acontecer. Se afundar, a igreja do Senhor não faz diferença. Como disse Esther, se perecer, pereci. E então, isso é o pior que pode acontecer, eu acho. Mas a responsabilidade é dele, a igreja é dele. Eu vou simplesmente descansar, Senhor, em ti. Sabe, Deus tinha em mente coisas que eu nunca sonhei. Deus usou métodos e caminhos que eu nunca tinha pensado. Eu me confortava achando que era uma boa propriedade e que talvez nós poderíamos vender 5 acres, porque nós jamais iríamos precisar de mais de 5 acres. Então, nós poderíamos vender 5 acres e nós iríamos poder construir a igreja nos outros 5. Nós iríamos conseguir recuperar mais da metade do que pagamos vendendo 5 acres.
Mas o conselho tinha mais fé do que eu. Não, nós vamos precisar de tudo. E eu disse: não, não, nós nunca vamos precisar de 10 acres. E o meu lema é pensar pequeno. Então eles nos convenceram a não vender os 5 acres. Em vez disso, o Senhor vendeu a esquina por metade do que nós pagamos por tudo. Nós não precisamos vender 5 acres, só uma pequena parte quando a Shell ligou e ofereceu $150.000 pela esquina. Pagaram em dinheiro vivo e Deus continuou a suprir, e a cada semana ele supria material suficiente para manter as obras em andamento. E nós fomos em frente, e quando a igreja estava pronta, tudo estava pago. É emocionante ver a obra de Deus, mas é ainda mais emocionante aprender a confiar em Deus. Eu acho que essa foi a melhor coisa que aprendi com aquela experiência na minha vida. Eu aprendi na época a descansar em Deus, porque eu sabia que aquilo era muito maior do que eu poderia dar conta. E continua a ser muito maior do que eu posso lidar. Mas não entrem em pânico, gente. Eu não dou conta disso há muito, muito tempo. Eu não ousaria tentar dar conta. A igreja é dele. A responsabilidade é dele. Eu sou apenas um servo. Eu detestaria tentar gerenciar isso aqui. Eu não acho. Quer dizer, eu sei que eu não conseguiria. Mas eu confio nele, porque ele tem feito um trabalho fabuloso, edificando a sua igreja, e é emocionante ver Deus trabalhar. Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, porque em ti confiamos. Versículo 11 ainda, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, nós estamos do seu lado. Como isso é contrário a muitos programas hoje, onde nós fazemos todo um planejamento e depois dizemos: muito bem, Deus esteja do nosso lado e abençoe o programa que criamos. E quantas vezes nós não tentamos forçar e colocar Deus do nosso lado? Eu escolho Deus. O Senhor está do meu lado, Deus. Agora fique atrás de mim e apoie toda a ideia e todo o programa que eu criei. E siga as minhas instruções com muito cuidado, Senhor, para não estragar nada. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. E, Senhor, o Senhor pode vir aqui e fazer isso para mim, e depois, quando terminar aquilo, volte e faça isso aqui, Senhor. E nós achamos que orar é mandar Deus sair por aí para fazer a minha vontade. Mas essa ideia de oração está completamente errada, porque Deus jamais quis que a oração fosse o meio pelo qual você obtivesse o seu desejo realizado. E este é um erro que as pessoas fazem em relação à oração. Elas acham que a oração é um meio para conseguir tudo o que desejam, se eles crerem muito e com muita força, para que o meu desejo seja feito. Ah, mas Jesus não disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Lemos isso em João 14:13. E ele também disse: "Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra." João 16:24. E disse ainda: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Mateus 21:24. Essas não são as palavras de Jesus? Não são promessas dele para nós? Sim, mas a quem ele fez essas promessas? Com quem ele estava falando quando disse: "Pedi e recebereis"? A quem ele estava falando quando disse: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis"? Com quem ele estava falando quando disse isso? Ele estava falando com as multidões? Não. Então, para quem ele estava falando isso? Ele estava dizendo isso para os seus próprios discípulos, quando fez essas gloriosas promessas com respeito à oração. Agora, o que é necessário para ser discípulo de Jesus? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A quem ele diz: "Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei." Ele diz isso para o homem que, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo,
Portanto, ele não está pensando em si mesmo, nem cuidando de si mesmo, nem mesmo pedindo para si mesmo, porque ele negou a si mesmo. Ele está falando ao homem que se submeteu completamente à vontade de Deus, assim como Jesus disse em relação à cruz: "Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Ele fala ao homem que o está seguindo completamente e ao homem que negou a si mesmo e se submeteu completamente à vontade de Deus e está interessado apenas em ver a vontade de Deus realizada. Ele disse: "Peça, por favor, peça, para que você receba e a sua alegria seja completa." E isso não quer dizer que eu posso pedir qualquer capricho e fantasia e regalo que eu desejar para que eu possa viver a vida esbanjando muito e com luxúria. Isso quer dizer que eu estou tão comprometido com Deus que eu não estou ligando para as minhas coisas, que eu só estou ligando para as obras do reino e por isso a minha oração está relacionada às coisas do reino, às almas perdidas ao meu redor e que a obra de Deus seja realizada nos corações e nas vidas da comunidade em que eu vivo. E é maravilhoso exercer esse tipo de poder por amor a Deus neste mundo necessitado. Mas nós fazemos um conceito errado da oração, achando que Deus vai se entregar à minha vontade, que vai responder às demandas que eu lhe fizer em oração. Mas esse não é o caso. O propósito da oração é sempre que a vontade de Deus seja feita, não a minha. Por isso, se você pedir de acordo com a vontade dele, ele vai ouvi-lo. E se ele ouvir, você saberá que vai receber os pedidos que você fez a ele. Mas, definitivamente, a vontade de Deus está envolvida na sua oração, e as suas orações não podem mudar a vontade de Deus. E seria terrível se elas pudessem, porque a vontade de Deus para a sua vida é a melhor coisa que pode acontecer a você. A vontade de Deus em determinada situação é a melhor coisa que pode acontecer em determinada situação. A vontade de Deus na vida do seu filho é a melhor coisa que pode acontecer ao seu filho. E por amá-lo tanto, ele não é dado a caprichos e não mudará a vontade dele para atender à sua fantasia. Mas você não sabe a história toda e o problema todo. Por isso, você enxerga tudo com uma visão míope e não consegue ver o que Deus está operando a longo prazo. E é por isso que você não entende Deus. Por isso, às vezes, você fica irritado com Deus. Por isso, às vezes, você se sente quase aniquilado. Deus não responde à minha oração. Eu criei e confiei que Ele iria agir, mas Ele não fez nada. Por quê? Afinal de contas, eu fiz a minha parte. Mas o propósito de Deus não é realizar a sua vontade, nem o propósito da oração. O propósito da oração é fazer a vontade de Deus. Ó Senhor, no teu nome viemos contra esta multidão. Versículo 11. Não prevaleça contra ti o homem. Exatamente aí onde eu cheguei. A igreja, Senhor, é sua, e eu vou descansar no Senhor. Esta é sua igreja, Senhor. Não deixe que nada aconteça à sua igreja. Não deixe que a sua igreja vá à falência, Senhor. Não deixe que a sua igreja afunde. No teu nome, Senhor, não prevaleça contra ti o homem. Muito ao contrário de falir, Deus proveu, porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Nós reconhecemos o fato de que esta igreja é dele, e nós reconhecemos que quando ele manda recursos, quando ele manda um superávit, nós temos a obrigação diante dele de empregar os recursos como ele quer que sejam gastos para o propósito e plano que ele tiver. E, na verdade, a maior responsabilidade do Conselho é empregar adequadamente os recursos que Deus tem ricamente derramado sobre nós. E é por isso que nós começamos o Ministério do Rádio. Nós achamos que seria uma maneira excelente de mais ou menos multiplicar nos Estados Unidos o que Deus tem feito aqui. Porque o que Deus tem feito aqui é o resultado do ensino da sua palavra. As pessoas estão se fortalecendo na palavra. Elas têm conhecido Deus e se fortalecido na palavra. E Deus tem desenvolvido e abençoado esta obra, porque as pessoas estão interessadas na palavra de Deus.
Conforme elas começam a conhecer a Deus, elas podem se relacionar com Deus e ter um relacionamento maravilhoso em que Deus opera e muda suas vidas. E nós vemos o fruto da palavra de Deus e nós achamos que a melhor maneira de multiplicar isso pelo país foi ir para o rádio e ensinar a todo o país. E o interessante é que toda vez que nós damos um passo e destinamos um pouco mais de dinheiro para o rádio, para expandir o ministério, Deus manda mais recursos. Nós não conseguimos acompanhá-lo, nós não conseguimos gastar tudo. Então, nós estamos mais uma vez no processo de expansão do ministério do rádio. Nós estamos estudando a televisão, ensinar pela televisão. Nós estamos estudando vários meios interessantes de alcance para investir o que Deus tem dado para alcançar pessoas por todo o país. Nós estamos pensando em financiar um grande concerto do Bob Dylan no estádio Anaheim para alcançar pessoas. Vai custar alguns trocados, mas nós vamos poder alcançar milhares de pessoas e impactar os jovens desta área. Então, nós estamos estudando maneiras de investir com sabedoria os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos para que nós possamos expandir a obra de Deus pelo mundo. E quando Deus guia, Deus providencia. E quando Deus providencia, Deus conduz para onde deve ser usado para expandir o reino. Senhor, no teu nome viemos contra esta multidão, não prevaleça contra ti o homem. Versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa. Isto é interessante. O Senhor os feriu diante de Asa. Versículo 12 ao 15. E diante de Judá. E os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali, isto é, Asa levou muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. E quando eles voltavam com os despojos de guerra, depois da vitória de Deus, versículos 1 e 2, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Agora o profeta o encontra, Azarias o encontra e declara uma simples verdade. O Senhor está com você enquanto você estiver com ele. Se você o buscar, você o achará, mas se você o deixar, ele o deixará. Esta é uma verdade eterna de Deus. Isto acontece a todo homem. O Senhor vai estar com você enquanto você estiver com Ele. E se você o buscar, você o achará. Mas se você o deixar, Ele vai deixá-lo. Verdade básica de Deus, inalterável, imutável. Agora, a esta altura, Asa está entusiasmado pela vitória. Ele acabou de ver Deus operar de maneira poderosa, como resposta de oração. E nessas ocasiões, você chega a um nível espiritual tão alto que você não consegue acreditar quando vê Deus fazer uma obra tão maravilhosa. Eu tenho certeza de que Asa sorriu e disse: tudo bem, glória a Deus, mas nem precisava acrescentar a última parte. Não tem como, eu jamais deixaria Deus. Afinal de contas, veja o que ele acabou de fazer. Você não precisa me dizer isso. Espere um pouco, cuidado. Toda vez que Deus o adverte de alguma coisa, não importa o quão forte você se sinta naquela área em particular. Deus não vai desperdiçar palavras com você. E se Deus o está advertindo sobre alguma coisa em particular, existe um motivo para que ele o esteja advertindo. Então, dê ouvidos, porque essas são as áreas em que as pessoas tropeçam, a área sobre a qual Deus está advertindo. Eu não acho que nenhum de vocês tenha tropeçado sem que antes Deus tenha avisado sobre aquela área. Mas você ignorou.
Eu sou forte nessa área, eu consigo dar conta disso. Deus avisou você, fique longe, não vá. Ah, Senhor, eu sei como lidar com isso, sabe? Eu sei a hora de parar. Não vá. Ah, mas Senhor, o Senhor não entende. Veja, eu vou até lá e vou testemunhar pelo Senhor. E depois eu sei a hora de sair, Senhor, e vai dar tudo certo. Depois você diz chorando: Deus, eu não sei por que eu fiz aquilo. Senhor, me ajude. E ele diz: Bem, eu não lhe disse para não ir, eu avisei. Você não estava me ouvindo. Você não obedeceu. Deus não lhe dá avisos desnecessariamente. E da mesma forma, o Senhor avisou o rei e ele disse, versículo 13 ao 12: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que aliança maravilhosa! Gente, vamos fazer uma aliança, nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. É maravilhoso quando um grupo de pessoas se reúne e faz aliança com Deus. Deus vai estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós vamos colocar o Senhor acima de qualquer coisa. Nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. É maravilhoso quando as pessoas se reúnem em aliança nesse tipo de compromisso, estimulados por um avivamento ou fervor espiritual. Deus, eu entrego tudo ao Senhor, eu sou seu Senhor. Eu vou viver totalmente para o Senhor. E você faz uma aliança com Deus, você vai buscá-lo. E eles disseram, versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Agora, isso é exagerar no zelo. Agora, isso é exagerar no zelo um pouco demais. Você não pode legislar a justiça. Se houvesse leis que pudessem tornar alguém justo, Jesus não precisaria ter morrido. Mas é impressionante, o zelo deles pelo Senhor estava num nível elevadíssimo. Nós vamos servir ao Senhor e se alguém não o fizer, nós vamos matá-los. Versículo 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. Quer dizer, foi uma reunião espiritual fanática mesmo. Gritos, louvor, trombetas. Deus, nós vamos servi-lo. Deus, nós vamos nos entregar. Senhor, o Senhor vai ser o Deus da nossa terra. Nós vamos colocá-lo em primeiro lugar. E foi realmente um período de grande força e estímulo espiritual. Eu gostaria de ter estado lá. Eu gostaria de ter compartilhado do entusiasmo do momento, quando o coração das pessoas estavam voltados para Deus nessa emoção religiosa. Versículo 15 ao 19. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam.
e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Ele iria cortar todo o suprimento deles. Ele iria fortificar aquela cidade para que eles pudessem impedir a chegada de provisões a Judá. Versículo 2. Então Asa, ele teve um reino muito próspero. Durante 25 anos, eles tiveram descanso depois da grande vitória e do compromisso que fizeram com Deus. Mas agora ele estava rico, ele tinha se tornado forte, então ele pegou o dinheiro do tesouro da casa do Senhor. Versículo 2. Tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele disse a Ben-Hadad: os nossos pais tinham um pacto de defesa mútua. Então eu vou lhe enviar este dinheiro para que você possa honrar o pacto. Eu quero que você ataque Israel pelo norte, porque eles estão fortificando uma cidade. Eles estão preparando uma invasão. Por isso, eu quero que você os ataque pelo norte. E assim, Ben-Hadad atacou Israel pelo norte. Bom, como Baasa tinha mandado as tropas para o sul para edificarem e fortificarem uma cidade, Ben-Hadad atacou pelo norte. Eles conquistaram a cidade de Dan, ao norte da Galiléia, na região do Vale do Ula, e eles começaram a descer. Eles tomaram a área ao redor do mar da Galiléia, cidades de Naftali e outras, e assim, quando os sírios começaram a invadir e a tomar o norte, Baasa abandonou a construção e a fortificação da cidade e mandou o seu exército defender as fronteiras ao norte contra o ataque da Síria. E quando eles o fizeram, Asa entrou e tomou todo o material que eles tinham levado para edificar a cidade e construíram diversos vilarejos para sua defesa, com o material que Baasa tinha levado para lá e que eles capturaram. Então, o seu plano foi um sucesso. Ele usou as suas alianças militares e a sua própria riqueza para se livrar dos seus problemas. E ele foi muito bem sucedido. Foi uma jogada excelente. Eles foram capazes de preparar as tropas e tomar o material. Foi um passo muito bem sucedido. Entretanto, Anani, o profeta de Deus, o procurou. Versículo 7 ao 9. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Agora, sem dúvida, ele devia estar se gabando da sua sabedoria, porque ele tinha conseguido sucesso com a sua diplomacia. Mas o profeta chega e o repreende, dizendo: você confiou na Síria, no braço do homem. Você não confia mais no Senhor. Você não sai mais em nome do Senhor. Você não clama mais pelo Senhor, pela ajuda que precisa. Veja, você não achou que precisava da ajuda de Deus. Deus, eu consigo administrar isso sozinho. E por ter confiado no rei da Síria e não no Senhor seu Deus,
Você não se lembra? Agora o rei da Síria escapou da sua mão. Mas você não lembra quando vocês foram atacados pelo grande exército de etíopes e líbios, com suas carruagens e tudo mais, que naquela vez você clamou ao Senhor e o Senhor os entregou nas suas mãos. Você lembra disso? E essa é a verdade de Deus. Grave isso no seu coração hoje. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O que Deus está dizendo? Isso mesmo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer derramar sobre você recursos gloriosos. Deus procura pessoas que Ele possa usar, através de quem Ele possa canalizar os seus recursos, porque Deus quer alcançar o mundo ao nosso redor. Deus precisa de pessoas para alcançar este mundo. Deus busca pessoas cujos corações sejam totalmente voltados para Ele, para que Ele possa se mostrar forte para com aquelas pessoas, para que Deus possa canalizar os seus recursos através das suas vidas. Ah, Deus, faça com que os nossos corações sejam totalmente voltados para o Senhor. Leve os nossos corações para longe das questões do mundo, dos nossos desejos e propósitos, dos nossos objetivos e ambições. Deus, que o meu coração esteja totalmente voltado para Ti. Não deixe que o meu coração seja desviado por desejos e anseios. Deus, que o meu coração esteja totalmente voltado para o Senhor, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para encontrar pessoas a quem Deus mostre-se forte. Em outras palavras, como já dissemos, Deus procura alguém cuja vida esteja alinhada com os propósitos e a vontade de Deus. Quando ele encontra essa pessoa e quando essa pessoa pede a Deus pelas coisas do reino que ele considera necessárias, Deus já está determinado a lhe dar o que ele pediu, porque ele não está pedindo para consumir na sua própria carne, nos seus desejos. Tiago disse no capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E muitas das petições que levamos a Deus, na verdade, são a nossa própria vontade, nosso desejo, que levamos a Deus e depois esperamos que Ele nos ajude a realizar. Mas Deus procura pessoas cujo desejo esteja totalmente voltado para o Senhor e para as coisas de Deus, porque Deus precisa de gente no mundo hoje. O mundo está numa condição desesperadora. Deus precisa de gente. Ele procura pessoas e os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Ah, Deus, eu quero ser essa pessoa. Deus, eu quero que os meus desejos estejam alinhados com a sua vontade, com o que o Senhor quer. Deus, eu quero ser utilizável, útil, e esta é a minha constante oração. Deus, me mantenha útil, utilizável. Eu sei que é muito fácil se desviar, ser pego em outra coisa além do propósito ou plano de Deus e acabar na prateleira. Eu quero permanecer utilizável para Deus. Esta é a última razão para estarmos neste mundo podre. Só existe um propósito para viver nessa sociedade corrompida: ser usado por Deus para os seus propósitos. E quando eu começo a viver pelos meus próprios propósitos, eu oro para que Deus me leve instantaneamente, porque eu estou desperdiçando a minha vida no que não tem importância. Só há um propósito real agora: ser o que Deus quer que eu seja, ser servo de Deus, fazer a sua vontade para que Deus possa operar, mostrar o seu poder e a sua força através da minha vida. Deus está procurando pessoas assim. Eu quero ser essa pessoa. Eu não sou totalmente assim. Eu quero ser. E Deus sabe o desejo do meu coração, desde quando eu me entreguei totalmente a Jesus Cristo, para ser um homem que Deus pudesse usar. Versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente. A verdade, muitas vezes, cria raiva, ressentimento, indignação.
Versículo 10 ainda. E lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Aqui está o rei que no começo ofereceu uma oração a Deus, que deu início a uma grande reforma espiritual entre o povo. Nós vamos servir o Senhor. E agora ele está enfurecido, porque o profeta lhe disse a verdade de Deus. Ele joga o profeta então na prisão. Versículo 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E ele morreu. Agora, o texto sugere que se ele tivesse procurado o Senhor teria curado a sua enfermidade. Mas vejam, ele começou um padrão, confiando no homem e no braço de carne. Nós cantamos um hino que diz: o braço de carne vai desapontá-lo. Não vale a pena colocar a sua confiança no homem. O Salmo 118, versículo 9 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Ele começou colocando a sua confiança em Deus. E esta é uma história triste e trágica. Um homem que começou colocando a sua confiança em Deus, que conheceu o poder e as grandes vitórias de Deus, um grande avivamento, mas que terminou sua vida confiando no braço da carne, no braço do homem, e morreu confiando no homem. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Após a sua morte, o seu filho, Jeosafá, assumiu o trono. Jeosafá foi um rei muito bom e Deus o fortaleceu. Versículo 3 ao 5. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins, os falsos deuses, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Isso me lembra Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seguindo, versículos 6 ao 9. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado enviou ele os seus príncipes a Beni-Ail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaias, Netânias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, para que ensinassem o povo. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então ele mandou equipes de evangelismo para que fossem às cidades de Judá, para que eles ensinassem ao povo os caminhos de Deus, as leis do Senhor. Então ele está mais uma vez levando o povo de volta a Deus, como o centro da vida da nação. Versículos 10 ao 13. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das trevas que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E o número do seu exército chegou perto de 1 milhão, e eles serviam ao rei. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e, por algum motivo, aparentou-se com Acabe, que foi um dos mais perversos reis de
todos os reis das tribos do norte. Por quê? Eu não sei, mas foi visitar Acabe em Samaria, e durante aquela visita, Acabe disse: Escute, eu vou sair e lutar contra os sírios em Ramote de Gileade. Você quer ir comigo? Josafá disse: Por que não? Sabe, eu e você somos como um. Nós estamos juntos, nós somos reis sobre a nação, então, claro, eu vou com você. Então eles subiram contra a Síria, em Ramote de Gileade. Mas antes de saírem, Josafá disse: Há algum profeta de Deus que possamos consultar para ver se isto é de Deus? Então chamaram os profetas, 400 deles. Eles disseram: Subam, o Senhor está com vocês e os fará prosperar e lhes dará vitória sobre o seu inimigo. Agora, Josafá disse: Não há nenhum outro profeta? Agora, aqui 400 homens eram da mesma opinião, mas por algum motivo Josafá achou que tinha alguma coisa estranha naquilo. Ele disse: Não haveria um outro profeta que pudéssemos consultar? Ah, tem um sujeito, o nome dele é Micaias, mas ele nunca diz nada de bom para mim. Eu não gosto de chamá-lo porque ele só tem más notícias. E ele falou: Não diga isso, talvez esta seja boa. Mande chamá-lo para vermos o que ele tem a dizer. Então Acabe mandou um servo buscar o profeta Micaias. E ele disse: Escute, amigo, a sua reputação é de dar más novas ao rei o tempo todo. Então diga uma boa palavra, não lhe dê más notícias. E então, quando Micaias entrou, o rei disse: Podemos subir contra a Síria em Ramote de Gileade? E o bom e velho Micaias disse: Sim, vão, sejam prósperos, derrotem os seus inimigos. Claro, vão em frente. E o rei disse: Escute aqui, quantas vezes que já lhe disse que não mentisse para mim em nome do Senhor? E ele disse: Tudo bem, se você quer saber a verdade, eu a direi. Eu tive uma visão, e os homens de Israel estavam dispersos, e eles eram como ovelhas sem pastor, declarando que o rei iria cair na batalha. E ele disse: Eu não falei que este cara nunca tem nada de bom para dizer sobre mim? E o profeta continuou a dizer, versículo 18: Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. Que visão maravilhosa, né? Teve esse profeta. O trono de Deus e todo o exército celestial. Versículo 19 ao 22. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou um mal a teu respeito. Então Zedequias, um dos profetas que estavam juntos quando fizeram chifres de ferro, saiu correndo como um maluco com os chifres de ferro, dizendo: Com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E ele feriu Micaias no queixo e disse: Que direção tomou o espírito que me disse para ferir você? Versículo 24. E disse Micaias: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então o rei de Israel mandou que o levassem e o prendessem até que ele voltasse em paz. E ele disse: Se você voltar em paz, eu sou um falso profeta. Agora, a dificuldade está no modo que Deus operou aqui neste caso. Por que Deus permitiria que um espírito de mentira falasse pelos profetas para persuadirem o rei a ir a Ramote de Gileade? Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto. Nós não temos tempo hoje. Mas Deus criou todas as coisas para os seus propósitos, e até mesmo Satanás realiza os propósitos de Deus.
Deus colocou limitações sobre o que ele pode fazer. Ele só pode fazer o que Deus permite que ele faça. Satanás se queixou das limitações e restrições que Deus colocou sobre ele em relação a Jó, mas Deus usa Satanás para realizar os seus propósitos. Quando Deus criou o homem como um agente moral, ele deu ao homem a capacidade de autodeterminação e o poder de escolha. E para que a escolha do homem pudesse ser válida, era necessário que ele tivesse algo para escolher. Se você não tivesse que escolher, que importância teria sua capacidade de escolha? Não faria sentido Deus ter me dado essa gloriosa capacidade de escolha. Eu vou criar o homem segundo a minha própria imagem, um ser com autodeterminação. Ele vai poder escolher. Ah, mas não há nada a escolher. Tudo que existe no universo é bom, não há nenhuma alternativa para ser escolhida. Nada, nada. Então faça a sua escolha, mas não há opções. E assim Deus tinha que criar a opção. Ele tinha que permitir que Satanás se rebelasse para criar uma escolha alternativa, para saber que o homem realmente o ama e o serve por amor. Porque Deus buscava amar e ter comunhão com o homem. Ele não poderia saber se o amor era genuíno, a não ser que houvesse a capacidade de escolha. Por isso, Deus permitiu que Satanás se rebelasse. Deus colocou a árvore no jardim. Ele permitiu que Satanás usasse a árvore para que o homem tivesse oportunidade de exercitar a escolha, para que Deus pudesse receber do amor que o homem lhe ofereceu verdadeira satisfação. E Deus lhe deu a capacidade de escolha essa noite. Você não tem que amar a Deus, você não tem que servi-lo, você não tem que expressar o seu amor a Deus, mas você tem essa escolha. Você pode fazê-la se quiser, e se você a fizer, Deus saberá que você a fez por escolha, que isso estava no seu coração. Ah, Deus, eu te amo. Eu não preciso dizer isso. Eu poderia escolher odiar Deus, se eu quisesse. Eu poderia escolher me rebelar contra Deus. Eu poderia escolher viver segundo a minha carne, numa completa rebeldia contra Deus. Eu tenho essa escolha. Mas, em virtude da minha própria escolha de amar a Deus, de servi-lo, de me entregar a Deus, Ele sabe que o meu amor é genuíno, que é um compromisso genuíno, porque eu não sou obrigado a isso. E assim Ele recebe o calor da comunhão que Ele desejava ter com o homem. E aqui, Deus permite que o espírito de mentira fale pela boca dos profetas, para que ele possa realizar o seu propósito, levar Acabe a Ramote de Gileade. Você diz, bem, Deus não poderia ter usado outra forma? Claro que poderia, mas ele escolheu isso, e ele tem essa capacidade e poder. E eu não posso discutir as escolhas que Deus faz. Eu não sei por que Deus me escolheu, por exemplo, mas eu sou feliz por ele ter me escolhido. Eu não discuto sobre isso. Eu não discuto sobre as escolhas de Deus, porque eu sei que ele é mais sábio que eu, muito mais esperto que eu. Por isso eu digo, Senhor, se o Senhor escolheu isso, o Senhor sabe o que é melhor. Agora, aquilo funcionou. Acabe subiu contra Ben-Hadad, ou contra as forças da Síria. Agora o rei Ben-Hadad disse aos seus capitães: escutem, nós só queremos uma pessoa, o rei Acabe. Por isso, concentrem-se em pegá-lo. Que esse seja o motivo da batalha, pegar o rei. Eu não estou preocupado com o restante do exército. Se nós conseguirmos pegar o rei, eles vão esmorecer. Então, quando Jeosafá e Acabe estavam se dirigindo para a batalha, Acabe disse: ei, eu gostaria de entrar na luta. Deixe-me colocar as vestes de um dos meus soldados, e você coloque o meu manto e vá na minha carruagem. Eu vou pegar outra carruagem. Eu quero participar do combate. E então Jeosafá subiu no carro do rei, vestido com o manto do rei. Sem dúvida, os capitães da Síria estavam procurando a carruagem real. Quando eles o viram, começaram a cercá-lo, mas ele subiu no cavalo e começou a clamar, tentando sair de lá porque eles estavam centrados nele. E quando eles viram que não era Acabe, eles deixaram de persegui-lo. E um dos sírios se afastou, porque tinha muita gente junta. Ele se afastou e atirou uma flecha a esmo.
Ele não estava mirando em ninguém. Ele simplesmente atirou na direção do inimigo, mas Deus conduziu a flecha que foi direto e atravessou o rei Acabe. Ele se manteve em pé no seu carro e continuou na batalha. Mas Acabe morreu no final do dia, e as profecias de Deus se cumpriram. Os propósitos de Deus se cumpriram, e Josafá voltou para Jerusalém.